paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Eu venho neste momento deixar mais uma pequena palavra com vocês. É uma palavra que o Senhor tocou no meu coração para que eu possa estar passando para os irmãos. Amém, amados. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, vem de encontro, Pai, neste momento, Senhor. Abençoa, Pai, as nossas vidas, Senhor. Oh, Pai, tira toda dispersão, toda frieza, Pai, toda distração, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que essa palavra ela venha, Senhor, para nos edificar, que ela venha para nos trazer crescimento, para que ela venha, Senhor, nos ensinar, Pai, nos fortalecer, Pai, nos teus caminhos, Senhor. E nós te louvamos, Senhor, mais uma vez, Senhor, neste momento, Pai. Obrigada, Senhor, pelas nossas vidas, pelas nossas famílias. Obrigada, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado, Pai. Glórias a Ti, Senhor, toda honra, toda glória, Pai, sejam dadas a Ti, Senhor. Pois o Senhor é o único Deus, Pai, das nossas vidas, Senhor. E a Tua palavra, Senhor, ela é a luz que nos guia, ela é a nossa direção, Pai. Por isso nós te agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, hoje eu gostaria de estar falando um pouquinho, numa palavra que se encontra em Tiago, no capítulo 3, a partir do versículo 5, irmãos. Assim, também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o nosso corpo. E inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pôde domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Assim, tampouco pode uma fonte dar água salgada e água doce. Amém, irmãos? Então, irmãos, a palavra do Senhor, ela tem um capítulo inteiro que fala sobre a língua, né? A língua, ela é um membro bem pequeno, né? É um membro bem pequeno do nosso corpo, mas ela é
forte o suficiente, irmãos, porque ela tem o poder de edificar, de construir, e ela tem o poder de derrubar, né? Ela tem o poder de destruição. Então, né, a língua, irmãos, ela é fonte de bênção ou ela é fonte de maldição? Porque o homem, irmãos, ainda o homem não consegue domar a língua. O controle da nossa língua é certeza de uma fé viva, irmãos. Porque quem controla a sua língua é uma pessoa sensata. O pecado, irmãos, se faz presente nas muitas palavras, no muito falar, né? E a gente sabe também que a boca, ela fala do que o coração está cheio. Se o nosso coração está cheio de Deus, está cheio de amor, as nossas palavras, elas vão ser de edificação e de bênção. Mas se os nossos corações estiverem vazios, irmãos, vamos proferir o mal, vamos amaldiçoar, porque o poder da língua, irmãos, ele edifica ou ele destrói. Nós devemos ter muito cuidado com a língua, meus irmãos, porque ou nós controlamos a nossa língua, ou a nossa língua nos controlará. E a língua, ela é venenosa, e ela também é o reflexo de uma mente perigosa e pecaminosa. A língua, na verdade, irmãos, muitas vezes ela é mais rápida que o nosso pensamento. E isso faz com que ela cause muitas aflições. Irmãos, o veneno da língua humana, ele é 100% mais forte do que o das víboras. O porquê? Ele causa infelicidade, ele causa frustração, mata sentimento, destrói vida, destrói esperança. Ele mata sentimentos, irmãos. E muitas pessoas hoje em dia, elas precisam humilhar os outros para que elas se sintam fortes, se sintam superiores. Elas têm uma grande necessidade de humilhar. Sente uma grande necessidade de estar sempre querendo estar por cima. Tem muitas pessoas nessa posição, infelizmente. E nós devemos, irmãos, tomar cuidado com o que a gente fala, né? Porque a língua, ela também é uma arma letal, capaz de destruir pessoas, famílias inteiras, irmãos. Essa é a verdade. E a língua mentirosa, irmãos, ela dura poucos minutos, ela dura momento, mas é o suficiente para ela destruir, para ela ferir, né? Então, irmãos, conselhos, né, bíblicos para nós cristãos, que evitemos, irmãos, a tagarelice, né, e a maledicência. Então, fica falando palavras vãs,
palavras maldosas que não traz benefício, que não acrescenta em nada e, que na verdade acaba causando contenda, divisão, discórdia, E a língua, ela revela, irmãos, ela expõe o conteúdo do nosso coração, o que está dentro do nosso coração, irmãos. E quando a gente fala demais, a gente se torna refém da nossa própria língua, irmãos. O muito falar, irmãos, não é bom. Nunca foi bom. Porque, irmãos, a fofoca, ela é uma doença da língua, A pessoa, que faz fofoca, muitas vezes ela não tem noção do estrago que possa estar causando na vida de outra pessoa, Porque a doença, irmãos, da língua, ela mata mais do que a fome, mais do que a peste, mais do que a guerra. Então, irmãos, que a gente não venha usar a nossa língua para falar mal dos outros, mas para profetizar o bem, irmãos, para profetizar bênçãos na vida dos nossos próximos. E a palavra de Deus, ela nos fala em Mateus 15:11, que o que contamina o homem não é o que entra na boca do homem, mas é o que sai da boca do homem que o contamina. Porque as coisas, irmãos, que saem da boca, que vêm do coração impuro, tornam o homem impuro. Vocês podem ler em Mateus 15:18. A língua, irmãos, ela é muito pequena, ela não tem ossos, é um órgão pequeno, mas forte o suficiente para fazer um grande estrago. E o poder, irmãos, das nossas palavras é tão grande que com ela podemos criar ou destruir algo, ou vidas, principalmente, irmãos. Então, nós temos que ter noção, irmãos, do quanto a palavra tem poder. Então, irmãos, o poder da palavra de Deus, a palavra de Deus, as palavras do Senhor carregam o poder da vida. Elas nos mostram o caminho que devemos trilhar, nos permite entender o que é a verdade, guiando-nos, irmãos, pelo melhor caminho, pelas veredas do Senhor. Então, irmãos, uma pergunta que eu faço, para mim, primeiramente, para mim, para vocês, será que nós temos prestado atenção aos nossos pensamentos e palavras? O que tem saído, irmãos, das nossas bocas? O que nós temos falado, irmãos? O que nós temos proferido? Porque o que sai da nossa boca e o que entra na nossa vida é só uma consequência disso. Consequência, irmãos, da palavra que nós pronunciamos muitas vezes sem pensar.
Irmãos, o domínio da língua é o que faz uma pessoa boa, um adorador, um abençoador, né? Uma pessoa humilde, uma pessoa cheia de empatia, né? Através das palavras que nós pronunciamos, irmãos, nós podemos edificar muitas vidas, mas se nós não vigiarmos, nós também podemos destruir. E a palavra, irmãos, é como, né, eu disse, tem um poder muito grande. Deus, Ele criou o mundo, irmãos, com as palavras, né? Deus, Ele foi falando e o mundo foi se formando. Então, como a palavra tem esse grande poder, irmãos, nós temos que saber usá-las para que nós sejamos edificados e edificando também os que nos rodeiam, né? Porque as palavras só devem ser ditas, irmãos, para construir, para enaltecer, para ajudar. Irmãos, nossa palavra nunca deve ser para destruição, para humilhação, para entristecer ninguém. Se nós não tivermos nada de bom para falarmos, muito melhor nos calarmos, irmãos. O silêncio, ele evita, irmãos, muita coisa. O silêncio, ele evita muitos males. E eu queria estar falando com os irmãos, deixando aqui uma reflexão para os irmãos, né? Então, assim, 3 pontuações sobre o que nós, né, não devemos falar, irmãos. Nós não devemos nunca falar, irmãos, o que nós não sabemos se é verdade, né? Porque, irmãos, o que a gente não viu, o que a gente não ouviu, a gente não sabe. E muitas vezes que a gente leu, o que a gente ouviu de outras pessoas, muitas vezes de fontes duvidosas, irmãos, também a gente não sabe se é verdade. E também, irmãos, o que é uma opinião, né? Todo mundo tem direito de opinar, né? A gente vive num país democrático, nós temos liberdade de expressão, mas a nossa opinião às vezes pode ferir, né? Então, entre ferir e calar, melhor se calar. Um outro ponto, irmãos, o que não vem para o bem, né? O que não faz bem, irmãos, a gente está falando, comentando, né? São comentários maldosos, né? Sobre as pessoas, sobre a vida das pessoas, sobre a aparência das pessoas, a forma da pessoa falar, de se expressar, a forma da pessoa se vestir, a forma da pessoa andar. Então isso não traz edificação nem para nós e nem para ninguém, né? E muitas coisas também, irmãos, né, que a gente tem que estar evitando, irmãos, né? Palavras que possam expor pessoas ao ridículo,
a gente descobrir a vida de uma pessoa. Não tem a menor necessidade, irmãos. Não vai trazer benefício para nenhum de nós. Também, irmãos, nós não devemos estar falando da intimidade, irmãos, de outras pessoas. Porque cada um, irmão, é cada um. Cada pessoa é uma pessoa. Nem os dedos das mãos são iguais. Não existe, irmãos, ninguém igual. Então, a intimidade das pessoas é uma coisa íntima, é uma coisa sagrada, é uma coisa que deve ser preservada ao máximo. Amém. E também, irmãos, muitas vezes, né, a gente, na verdade, a gente peca, né, a todo momento. Eu costumo dizer que nós pecamos no varejo e pedimos perdão no atacado, porque nós pecamos o tempo todo. À noite a gente pede perdão, né, pelos pecados que nós cometemos durante o dia que se foi. Então, irmãos, né, a gente não tem que criticar, né, essas críticas rancorosas. Às vezes a gente está com rancor, a gente está magoado, aí a gente acaba criticando a pessoa, né? Isso não vai trazer benefício para mim, para você, para ninguém, né? Eu tenho aprendido a duras penas, irmãos, a conviver, né, com muita injustiça, a conviver com perseguição, a conviver com calúnias. Então, às vezes, irmãos, é até inevitável, né, atos impensados, né? A gente tem assim uns 5 minutos e a gente acaba não vigiando, irmãos, e a gente acaba caindo em pecado. Então, que nós possamos estar evitando, irmãos, criticar, né? Essas críticas rancorosas, falar, fulano fez isso, fez aquilo, eu tô com raiva, eu tô magoado, eu tô ferido, né? E não falar nada sem pensar, irmãos, né? Porque se não vem para o bem, não vem para edificar, então não serve para nada. A gente tem que reter o que é bom e o que não é bom a gente joga fora, a gente dispensa. Um terceiro ponto, irmãos, o que não é útil. Tudo que foi destacado aqui no segundo ponto, irmãos, tudo que foi destacado não é útil. Outra coisa, qualquer informação, qualquer comentário, qualquer opinião que venha, irmão, sem fundamento, que você não sabe a procedência, não é útil, irmãos, e não deve ser comentado, não deve ser falado. Informação, irmãos, a gente tem que procurar a fonte, saber se a fonte é duvidosa, se a fonte é segura. Nós não podemos passar nada, irmãos, para frente, espalhar, sem termos a certeza de que aquilo tem uma procedência, se aquilo é verdadeiro. Amém, amados? E uma outra coisa, né? Muitas vezes a gente faz uma observação, né? Assim, sem mais nem menos, uma observação gratuita.
né? E acaba deixando uma pessoa nervosa, deixa a pessoa para baixo, deixa a pessoa frustrada, porque, irmãos, você nunca sabe, olhando para a aparência da pessoa, você nunca sabe como que está o interior dela. Você nunca sabe como que ela está por dentro, a luta que ela está passando, o que ela está vivendo, né? As dores que ela tem suportado, né? Vocês não sabem o quanto ela tem sido guerreira, o quanto ela tem lutado, né? Ela tira muitas vezes força de onde não tem. E o Senhor está ali sustentando aquela pessoa. E a gente olha, né? A gente julga pela aparência. Então, né? Que haja, irmãos, mais empatia. Que nós possamos nos colocarmos mais no lugar dos outros. Procurar saber, se eu estivesse no lugar dessa pessoa, se eu estivesse, como eu me sentiria, como eu estaria, como eu gostaria que fosse. Então, menos julgamento, irmãos, e mais empatia, menos dedo apontado e mais amor. Tá faltando amor no mundo, tá faltando empatia, irmãos. E tem uma parábola, faz muito tempo que eu ouço contarem, né, essa parábola. As pessoas falam fábula, história, lenda, né? Mas é uma parábola das 3 peneiras, né? A primeira peneira, irmãos, né? Quando você for falar algo para alguém, ou quando alguém vier falar algo para você, então vamos passar na primeira peneira. A verdade. Irmãos, o que você vai falar, ou o que vão te falar, há uma certeza de que o que vai ser falado é verdadeiro, tem procedência. Porque, irmãos, se não for verdade, se não tiver procedência, né, se há dúvida, já não passou na primeira peneira, que é a peneira da verdade. Aí vamos para a segunda peneira, a bondade. O que você vai dizer ou o que a outra pessoa vai te dizer, né? Você gostaria que os outros dissessem a seu respeito? Será que seria algo agradável que você gostaria que falassem de você? Ou que a outra pessoa, né, pudesse estar falando para você, né? Porque nós temos, irmãos, que pensar no nosso próximo. Nós temos que ter respeito pelas pessoas. Nós temos que ter humildade. Então, se o que vai ser falado não é bom para você, já não é bom para o outro também, já não passou na segunda peneira, já foi retido em 2 peneiras. Terceira peneira, a necessidade. Você acha necessário contar ou passar adiante
essa informação vai resolver alguma coisa, vai ajudar alguém. Irmãos, fica a pergunta: vai melhorar alguma coisa, irmão? Vai trazer edificação, vai edificar, vai trazer crescimento. Então, irmãos, se não resolve, não ajuda, não melhora, né? Não edifica, né? Não traz benefício, irmãos. Então, não tem necessidade de falar. Já ficou retido na terceira peneira. Então, aqui cabe o silêncio. O silêncio é de ouro, irmãos. Amém. Então, irmãos, a gente muitas vezes, né, nós falamos o que dá na veneta, nós falamos coisas sem pensar, nós falamos coisas, irmãos, que nós não sabemos de onde veio, né? A gente ouve e já sai correndo, não tem certeza daquilo e já sai falando. Isso não traz, irmãos, benefício para ninguém. Isso causa destruição, isso causa divisão, irmãos, causa dor, traz mágoa, traz angústia. Eu tenho enfrentado, irmãos, nesses últimos dias, eu tenho passado por isso. Coisas que foram faladas que, né, além de não ter procedência verdadeira, além de não ser a verdade, causa divisão, contenda, lágrima, dor, sofrimento, angústia. Porque para ferir é muito rápido, irmão. Você cai ali e já rala o joelho. Ele não vai sarar com a mesma facilidade com que se machucou, né? Não é o procedimento da cura não é tão rápido quanto, né, o procedimento, irmãos, do ferimento. Então nós precisamos ter muito cuidado, irmãos, para a gente não ferir. Porque a gente está vivendo um momento tão difícil, irmãos, tão difícil para todos nós. É um momento que teria que ser um momento de união, né? Teria que ser um momento de amor, de reflexão, de arrependimento, de entrega, né? Um momento, irmãos, né, de humildade, de estarmos reconhecendo nossos erros, de quanto nós somos pequenos, de estarmos reconhecendo, irmãos, que sem Deus nós não somos nada. Jesus está voltando, Jesus está às portas. E as pessoas estão preocupadas com tudo, menos com a volta do Senhor. As pessoas, elas têm sido muito fúteis, muito vulneráveis. As pessoas têm sido muitas vezes cruéis. Muitas vezes as pessoas, elas falam coisas só pelo prazer de ver outra pessoa triste ou em benefício próprio, para ela se beneficiar de algo, ela acaba, né, ferindo, machucando outra pessoa
E muitas vezes ela não tem noção do tamanho do estrago que ela causou numa outra vida. Então, irmãos, nós temos que vigiar muito. Tempos muito difíceis, irmãos. Tempo de amar. Tempo de buscar as coisas do alto. Tempo de falar do Senhor. Tempo de falar da salvação. Tempo de falar que Jesus está voltando para buscar os que são deles. Tempo, irmãos, para nos arrependermos, para não perdermos a nossa salvação. Nós estamos vivendo os últimos dias. Nós estamos vivendo o fim dos tempos. Falta muito pouco, irmãos, para Jesus voltar. E a palavra de Deus, ela nos fala: sede santos, porque eu sou santo. Então, Jesus, ele fala para nós sermos santos. E a gente tem, irmãos, que a cada dia está buscando a nossa santidade. A gente tem que estar em oração, a gente tem que estar em consagração. A gente tem que estar buscando o Senhor o tempo todo. A gente tem que estar se alimentando da palavra. A gente tem que estar se alimentando do que é bom. Se alimentando do que Deus tem para nós, do maná do céu. Amém, irmãos? Então, irmãos, a palavra que eu queria trazer hoje é essa palavra, né? E eu tenho aqui uma frase, irmãos. É assim: é melhor que ser um poliglota, né? O poliglota, ele fala várias línguas. Melhor que ser poliglota é saber falar a língua do amor, pois ela é a única, universal e especial. Amém, irmãos? Né? Então, na palavra de Deus está escrito ainda que falasse a língua dos anjos, se não tivesse amor, de nada serviria, né? Então, nós temos que ser santificados, nós temos que estar em comunhão com o Espírito Santo, nós temos que santificar os nossos lábios, irmãos, vigiar a nossa língua. Nós temos, irmãos, que amar, tomar muito cuidado, irmãos, para não ferir as pessoas. Muito cuidado, porque a ferida sara, mas a cicatriz ela fica. A gente libera o perdão, Deus trabalha, é gerado perdão, mas a lembrança nunca vai ser apagada. Seria hipocrisia dizer: olha, eu perdoei, eu esqueci tudo, porque não esquece, irmãos. Não esquece, são coisas que não esquece. Você não sofre mais por aquilo, você não se importa mais com aquilo, mas não esquece. É hipocrisia dizer que esquece, porque não esquece. Então, irmãos, que nós sejamos mais amorosos, que nós sejamos mais humildes, irmãos, que antes de falar, irmãos, qualquer coisa que seja, nós primeiro paremos para refletir: o que eu vou falar pode causar
na vida de alguém. Que divisão pode causar? Que contenda pode causar? Então, irmãos, que nós possamos vigiar mais, amar mais. O mundo já está tão difícil, momentos tão difíceis. E, gente, em meio a uma pandemia, o nosso país está um caos, a nossa nação está só por Deus, só pela misericórdia de Deus. Tem muitas pessoas queridas passando uma luta com essa pandemia. Pessoas próximas que faleceram, pessoas próximas que estão entubadas. E muitas pessoas, irmãos, se preocupando em falar da vida alheia. Muitas pessoas se preocupando com fofoca. Muitas pessoas deixando de amar. Irmãos, nada que não edifica, que traz crescimento, nada que não seja construtivo, irmãos, nada serve, descarta, que é lixo. Então, que nós possamos reter só o que é bom e que nós possamos dizer só o que é bom, irmãos. Que saia dos nossos lábios só palavras boas. Amém, amados. Eu agradeço a Deus, pela oportunidade de eu estar aqui trazendo essa palavra. E agradecer a cada irmão que vai estar ouvindo essa palavra, que vocês possam estar compartilhando, vocês possam estar passando para outras pessoas, conscientizando outras pessoas, porque assim, irmãos, de pouquinho em pouquinho, você passa para um amigo, passa para dois, ali a gente vai propagando a palavra, e a palavra do Senhor, ela vai se espalhando, nós vamos expandindo o reino de Deus. Amém, amados. Eu agradeço a todos vocês. Amém. Muito obrigada pela atenção dispensada. E vamos orar, irmãos, e entregar esse momento nas mãos do Senhor. Amém. Senhor, quero agradecer, Pai, por este momento, Senhor, de comunhão, Pai, com os irmãos, comunhão contigo, Pai, refletindo, Senhor, na sua palavra, que essa palavra é vida, tua palavra é cura, Pai. Tua palavra, Senhor, é a verdade, a tua palavra que nos ensina, Pai. E eu clamo neste momento, Senhor, eu clamo, Jeová Rafa, o Deus de cura, que desça sobre cada vida que neste momento se encontra com o coração angustiado, se encontra com o coração machucado pelos enfermos. Que haja cura física, que haja cura interior, que haja cura na alma. De cantar, xarai de calma, de cantarais. Oh, xarai de cantar, de calma, de cantarais. Aleluia, Deus. Oh, de calma, de cantar, xarai de cantarais. Aleluia. Oh, Manai, xarai de cantaramanai, Senhor, cuida, Pai. Cuida, Senhor, de cada um de nós, Pai.
Nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos pelo dom da vida. Nós te agradecemos, Senhor, porque estamos debaixo da graça, Pai. Obrigada que o Senhor nos fortaleça, Senhor, a cada dia, que o Senhor nos revista, Pai. Oh Deus, que o teu sangue, Pai, esteja sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, Pai. Oh Deus, que nós possamos vigiar, que nós possamos semear amor, Pai. Que nós possamos, Senhor, lançar, Pai, sementes que sejam edificantes, Pai. Oh Deus, que nós venhamos a entender, Pai, que entre, Senhor, o plantar e o colher existe o regar. Aleluias. De cantarai. Oh, xarai de cantarai, de comanai de cantarai. Aleluia, Pai. Oh Deus, dá-nos entendimento, Pai, dá discernimento, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Guarde-nos, Senhor, de todo mal, Pai. Guarda as nossas famílias, Pai. Oh, Jesus, que nossos pés não se desviam, Senhor, dos teus caminhos, das tuas veredas, Pai. Fortalece-nos, Deus, a cada dia, Pai. Oh, Deus, nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Aleluias. Amém, amados. Fiquem com Deus, irmãos, e meditem na palavra do Senhor. Aleluias.